na pista, Daniel Dias na área. Olha, tô aqui recebendo na minha casa hoje uma figura muito ilustre, tá certo? Amigo da minha esposa Elba, né? E se tornou um amigo meu também agora, né? Um novo amigo, digamos assim, Fernando Veloso. Olha, entre os principais cargos, eu vou falar, né, mais ou menos alguns dos cargos que ele ocupou, porque o currículo é muito vasto, é extenso, não vai dar tempo de eu falar tudo que esse homem fez, mas enfim, ele se torna bacharel em Direito em 97 na Estácio de Sá, uma universidade aqui do Rio de Janeiro. Em 2001 ele começa a carreira como delegado de polícia, da Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E aí, meu amigo, minha amiga, o currículo é extenso, eu vou até ler para não me perder aqui. Eu só separei algumas das coisas mais importantes, tá, para a gente poder estar abordando. Em 2008, ele faz o primeiro curso de combate à corrupção e lavagem de dinheiro para policiais civis no Brasil, PRONACE, Ministério da Justiça. Em 2008 também ele esteve no curso lá no Novo México, nos Estados Unidos da América, né, que é de gerenciamento de segurança pública. Olha, em 2016 ele esteve em Toronto, no Canadá, no primeiro Fórum de Laboratório de Justiça Global. Também teve no segundo Fórum de Justiça Global, né, de Laboratório de Justiça Global, lá na Colômbia, né, em 2017. Olha, ele já foi delegado do 30º DP, né, da 12ª, da 9ª, da 7ª e da 14ª, tá certo? E também de 2011 a 2014 ele foi subchefe operacional da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Sem contar que de 2014 a 2016, chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E nesse mesmo período, intercalando de 15 a 16, ele foi da chefia de polícia do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente também do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Tá bom para você? Não acabei ainda. Olha, 2017 a 2019 ele foi comentarista da Rede Globo de televisão, né, um comentarista de segurança pública, evidentemente. E ele também se aventurou na política em 2020, concorrendo ao cargo de pré-candidato a vice-prefeito, né, da cidade do Rio de Janeiro. E agora, em 2021, até o dia 31 de março, ele mandou em todas as penitenciárias, desde 2021 até agora, dia 31 de março de 2020, mandou, né, como secretário de todas as penitenciárias do estado do Rio de Janeiro. Isso aí foi, eu acho que, a coisa mais braba que ele fez mesmo, em termos de dificuldades que ele encontrou lá. Ele vai falar um pouquinho também sobre isso, eu acho que bastante mais sobre isso, tá certo? Esse último cargo aí que foi bem polêmico. Fernando Veloso se apresenta aí para o público do canal Daniel Dias. Prazer enorme você estar aqui em casa, né? No aconchego da minha casa. Muito obrigado por ter vindo, valeu? Tamo junto. Daniel, eu que agradeço. Eu estava ficando até constrangido com esse currículo aí. Na realidade, a gente vai seguindo os caminhos que a vida coloca a gente, né? Você falou aí que eu comecei lá na Estácio, eu estava me trazendo à memória aqui aquele período de faculdade, período tão bom, né? Que a gente faz tantos planos, a gente imagina tanta coisa, e aí depois a vida mostra pra gente que as coisas são um pouco mais difíceis. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter sido submetido a esses desafios, né? A vida foi me conduzindo nesse caminho. Esse último agora, como você mencionou, eu fui secretário de Administração Penitenciária, né, de todas as unidades prisionais do Estado do Rio. Eu achei, né, nunca diga que você já enfrentou a situação mais difícil da sua vida, porque ela pode estar por vir aí. Eu achei que ter sido chefe da polícia por 3 anos, de março de 14 a quase 3 anos, a outubro de 2016, quando a gente não tinha recurso nenhum, a polícia não tinha recurso, a gente não tinha dinheiro para pagar a gasolina, a Petrobras toda semana ameaçava parar o fornecimento e a gente não sabia que viatura que ia conseguir rodar ou não, a gente não tinha dinheiro para comprar papel para as delegacias. Eu achei que aquele tinha sido o maior desafio, né? Depois de 40, né, quase 40 anos naquela época, eu estou com 43 anos de trabalho já, comecei a trabalhar muito cedo, mas ainda tinha um desafio maior ainda, né? Mas eu acho que é isso que soma muito para a gente. Eu acho que ter podido estar à frente da gestão do sistema penitenciário somou muito a minha experiência, a experiência que eu já tinha como delegado de polícia. Eu trabalhei 23 anos antes de entrar para o serviço público como empreendedor, então eu fui dono de bar, fui dono de papelaria, eu tive vários negócios, né? Trabalhei em companhia aérea, inclusive, a falecida, a antiga Panam. Eu cheguei a trabalhar na Panam lá atrás, então já sou cascudo, como dizem aí no linguajar, né? Mas acho que sou muito feliz de ter tido essa oportunidade, né? Graças a Deus. Sou filho de 2 portugueses que vieram da lavoura de Portugal, do interior,
chegaram no Brasil, como meu pai costuma dizer até hoje, com uma mão na frente e outra atrás, né? E criaram os filhos aqui com valores, né? Tementes a Deus e respeitando sempre questões hoje que infelizmente estão meio fora de moda, né? Como dar lugar para o idoso no metrô, não tinha metrô na época, né? Mas tinha ônibus, dar lugar para o idoso e coisas assim, né? E eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade, graças a Deus meus pais, né, criaram a gente com esses valores e a gente conseguiu enfrentar todos esses desafios, né, e sobreviver a eles, ou seja, entrar pela porta da frente sempre e sair pela porta da frente, que é o mais importante. Então a gente trabalha muito, se dedica muito, abre mão de muita coisa, porque esses cargos, tem gente que olha assim, né, fala, nossa, que currículo pomposo e tal, mas não faz ideia do sacrifício que a gente tem que fazer quando a gente assume um desafio como esse, porque eu não consigo fazer nada sem vestir a camisa, então se for para ir para lá para passear e tal, não é muito o nosso feitio. Mas se você trabalhar mesmo, né, 14, 15 horas por dia, todo dia, né, quando a sua decisão, né, seja à frente da polícia, seja à frente do sistema penitenciário, ela pode beneficiar ou prejudicar milhares de pessoas, então os erros que você pode cometer, né, na gestão que você faz, pode criar problemas para muita gente, então isso te deixa tenso, né? Isso te deixa sempre muito alerta. E graças a Deus a gente passou por ter uma história bacana e eu sempre gosto de reputar isso, sempre que alguém me entrevista ou que eu faço algum tipo de participação, eu tenho que dar esse crédito a quem merece esse crédito, que é o seu Antônio e a Dona Arminda, que são os dois portugueses que forjaram a gente nesses valores, que eu acho que foi a maior blindagem, o maior colete que eu já pude... Maior legado, né? Que a gente pôde ter na vida. Já usei muito tipo de colete, já tive muito combate e tal, mas o maior colete mesmo foi o que o Sr. Veloso e a Dona Arminda deram pra gente, que foi o de respeito aos valores. E a gente, que eu encontro às vezes amigos de 30 anos atrás, gente que trabalhou comigo na companhia aérea, lá atrás, né? Gente que trabalhou comigo na época que eu tinha papelaria, né? E a gente sempre tem uma relação muito boa, ou seja, ninguém passou por cima de ninguém enganou ninguém atropelou ninguém. A gente vai fazendo amigos ao longo do caminho que a gente vai fazendo, isso é muito importante. Esse que eu acho que é o dado mais valioso do meu currículo. Bacana. É um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Você estava me falando para agora, né, que o desafio, mas o desafio é o motivacional, né? O que a gente procura realmente como motivacional são os desafios, né? Rapaz, quando a gente está começando a vida do trabalhar, né? Quando a gente está muito novo ali, a gente está procurando emprego, quer se formar, quer ter um conhecimento, quer fazer um curso e tal. E depois você precisa arrumar emprego, você precisa trabalhar, você precisa conseguir recursos para manter a tua família, depois que você vai formar e tal. E ao longo do tempo, você tem que se alimentar de alguma coisa tem que te mover para frente, tem que ser a tua energia. Porque a gente precisa muito do salário, a gente precisa muito, né, pagar as contas de casa. Mas chega um determinado momento que você precisa de alguma motivação, alguma coisa que te tire, né, do sofá e te coloque lá na fronte, no fronte de batalha lá. E aí é isso, essa motivação, ela vem do que essas posições podem te dar de retorno. Então, você imagina, quando eu assumi a Secretaria de Administração Penitenciária, muitos amigos me disseram, você é louco, você está louco, você vai enfrentar esse problema agora, você não precisa disso, você já tem um cargo, você é delegado, você não precisa passar por esse problema e tal. E a gente fica assim, com receio, mas se Deus colocou a gente naquela missão, eu não pedi, não articulei, não fiz lobby, não fiz nada disso. Se Deus colocou a gente naquele lugar, é para fazer alguma coisa, né? E aí a gente, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo o quanto a gente pode contribuir para melhorar a vida das pessoas, tanto de quem está dentro do sistema, como de quem está fora daquele sistema, porque as nossas vidas, a minha vida, a sua, né, a vida das pessoas que estão acompanhando a gente aí, que vão assistir esse vídeo, a nossa vida é impactada pelo que acontece lá dentro, né? Então, se a gente faz uma gestão melhor, uma gestão mais responsável, mais eficiente, que de alguma maneira consiga contribuir para que o sistema penal, prisional, não produza mais violência para as ruas, isso é um trabalho que motiva a gente, né? Me motivou bastante. É claro que a gente não resolveu tudo, não é possível fazer isso em 7 meses, foi o tempo que eu fiquei lá, mas a gente deixou muitas sementes ali e eu pretendo, né, aproveitar todo o espaço que eu tiver para levar ao conhecimento das pessoas o quão é importante o sistema prisional para a sua vida. Então, se hoje você vai comprar um iPhone, se você vai comprar alguma coisa para o teu filho, né, se esse iPhone vai ser roubado no caminho entre a casa e a escola, ou se você vai parar no sinal e alguém vai bater no vidro do teu carro lá com uma arma, pode ter certeza que o sistema prisional influencia em muito esse tipo de coisa. Porque nós vivemos uma situação há décadas no Rio de Janeiro
que é impactada pelo que acontece dentro dos muros da prisão. O Rio de Janeiro é uma escola de facções, né? Então tudo começa aqui, né? As primeiras facções realmente são feitas aqui no Rio, e para hoje o Brasil está copiando essa situação de escolas de facções, né? Digamos assim, podemos dizer assim, né? Na escola. O nascedouro, né? O nascedouro da facção no Rio de Janeiro, né? A gente precisa olhar, todo mundo quer segurança, né? E a própria Constituição diz lá que segurança é um dever do Estado. O Estado tem que prover segurança, o poder público tem que prover segurança, né? E ela é um direito, mas é uma responsabilidade de todos nós. Então a gente precisa olhar para essa questão da violência, para essa questão da segurança, que interessa a todos, interessa ao empregado, interessa ao empregador, interessa a todo cidadão, né? Precisa de segurança para poder viver, para poder ter paz social. Então é importante que as pessoas consigam fazer uma análise mais crítica dessa questão, né? Você vê falas muito enfáticas, né? No sentido de que a gente tem que prender mais, né? E por outro lado você vê falas também que querem promover um desencarceramento, ou seja, as pessoas podem fazer de tudo e elas não vão ser punidas por isso. Já tem, né, parlamentares aí que estão querendo promover projetos de lei que despenalizam, ou melhor, determinados furtos até determinado valor, ele não é considerado mais crime, como aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia. Então você tem essas duas linhas que parecem ser completamente antagônicas. E eu acho que o cidadão, que é o beneficiário, que na realidade é o patrão, é quem manda nessa história, é o cidadão comum, né? Ele precisa escutar essas falas e saber fazer uma leitura, né, mais crítica, né? Qual é o caminho? Eu não sou a favor de criminoso que está andando na rua aí, perambulando e tal, né? Mas eu também sei que essa coisa não está dando certo, porque há décadas que a violência está aí, ela vem acontecendo no Brasil, né? Morre mais gente do que em países que estão em guerra, né? As pessoas não têm a segurança que elas precisam para as suas vidas, para os seus negócios. Então o que está errado nisso? O que a gente precisa fazer, né, que a gente não está fazendo no Brasil? Porque criminalidade, Daniel, tem em todo lugar, né? Você vai em qualquer grande metrópole no mundo e tem criminalidade. Tem aeroportos na Europa, em Portugal, em Lisboa e no Porto, por exemplo. Se você descuidar da tua bolsa, alguém leva a tua bolsa ali. Então o vagabundo, o criminoso, tem para tudo que é lado, tem em todo lugar. Só que lá não tem a violência que tem aqui. Então, se essa violência nasce, como muitos dizem, me parece de forma acertada, na origem dela é na organização criminosa, é na facção, o que a gente tem feito para enfrentar essas facções ao longo das últimas décadas? Se a gente for ver no Rio de Janeiro, né, todos os grandes nomes de facção criminosa estão todos presos. Ou eles estão dentro do sistema, ou eles estão em presídios federais. Vai surgindo aos poucos, um aqui e ali, mas os grandes nomes estão todos presos. Por que essas facções, ou como que essas facções conseguem continuar se retroalimentando, promovendo violência, se expandindo, e hoje a gente já tem essa realidade espalhada por todo o Brasil. Você vê os estados do Norte, do Nordeste, já tem lá. Hoje o Brasil tem mais de 70 facções. É muita coisa, né? 70 facções realmente é se perder de vista. Agora, existe essa frente mesmo, como você estava falando, né? De alguns deputados que realmente querem deixar uma pena mais branda ou não pena, né? Para algum tipo de crime, digamos, furto, ou outra coisinha aqui, outra ali. Como, por exemplo, aquele comentário estúpido do Lula recentemente, que ele diz que não aguenta mais ver um jovenzinho que for roubar um celularzinho para tomar uma cerveja sendo espancado ou sendo preso pela polícia, né? Quer dizer, essa frente realmente é muito perigosa, né? Do que eles querem fazer, despenalizando essas pessoas que fazem e cometem crimes como esse, porque você trabalhou tanto para ter aquele celular, só você sabe o esforço que você fez, para alguém chegar e tomar na mão grande. Mas, em contrapartida, o que você está falando, também é um fato que a gente tem que parar para pensar realmente. As prisões aqui não funcionam há muito tempo, não é de hoje, né? O sistema carcerário, isso é uma conversa já que não vem de hoje, não é você que está falando, é uma conversa de décadas que já são debatidas. O que fazer, Fernando, para realmente, na tua opinião, mudar? Seria um trabalho realmente obrigatório para o preso, para ele prestar o serviço dentro da cadeia? Seria só penitenciárias federais, como as mais rígidas, né, onde isolam realmente o líder maior da facção? O que seria, na tua opinião, o ponto-chave para a coisa começar a fluir? Daniel, eu coloquei na minha rede social, primeiro fazer um pequeno comentário em relação ao que você falou aí do ex-condenado, ter feito essa observação. O que eu não aguento mais é ver o universo de policiais que, com os seus defeitos, que eles têm defeitos, assim como os médicos têm, os engenheiros têm,
os professores têm, os juízes têm também, os promotores têm, todo mundo tem defeitos. E a polícia não poderia ser uma instituição, né, livre de defeitos. Agora, o que eu não aguento mais é ver essa tropa, né, que sai todos os dias de casa, né, e não sabe se volta. E ser vítima de questões, né, de coisas como essa daí. São profissionais de polícia que, assim como um médico sai para trabalhar e volta, o policial também sai para trabalhar, só que quando ele sai, a sua família fica na dúvida se ele volta ou não. E não são poucos os casos em que essa família acaba ficando desassistida. Então, o que eu não aguento mais é ver isso. Certo. Mas, respondendo a tua pergunta, acho que o primeiro passo que a gente tem que dar, Daniel, e aí eu te parabenizo pela iniciativa de levantar esse assunto aqui no teu canal, é as pessoas terem um olhar mais isento para elaborar a sua convicção nesse assunto. Então, é natural qualquer pessoa, a resposta dela imediata seja: lugar de preso é na cadeia. E é mesmo, é claro que é. Né? Se existe cadeia, é para botar lugar de criminoso. É na cadeia. Se existe cadeia, é para ter criminoso lá dentro. Né? Acontece que a gente tem que ser um pouco mais frio nessa análise, e aí eu não estou dizendo que a gente tenha que seguir a tese do desencarceramento. Não. Uhum. Quem comete os seus erros tem que responder por eles. Agora, o fato é que as cadeias hoje, isso não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil, elas são um grande centro de recrutamento dessas organizações criminosas. É lá que tem o maior poder dessas organizações criminosas. E a gente não pode fingir que não está vendo isso. A gente não pode fingir. Quem manda na cadeia não é o poder público. Quem manda na cadeia é a organização criminosa. Isso acontece por quê? Porque não tem o recurso necessário. E você imagina um chefe de um poder executivo, seja do Estado, ou seja do governo federal, retirar recurso das escolas, do transporte, da saúde, da educação, da infraestrutura, para preparar ruas, estradas, calçadas, tirar dinheiro dali para botar no sistema penitenciário. São 12 milhões hoje gastos com a comida do preso, é isso? No Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, na cidade mês, só? Não, no estado do Rio. Por mês, nós, cidadãos que trabalhamos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, temos que gerar riqueza, porque vamos lembrar aqui, o poder público não gera riqueza nenhuma, ele só consome. Quem gera riqueza somos nós, trabalhadores. Né? Eu me permito dizer isso porque durante mais da metade da minha vida eu fui empresário. 23 anos eu fui empreendedor. Tive vários negócios. Então eu paguei muito imposto. Né? Então eu sei quanto isso custa. Então a gente tem que gerar por mês 12 milhões de reais a cada mês. O mês começa, termina, a gente vai ter que gerar de novo mais 12 milhões só para pagar a comida do sistema penitenciário. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai deixar de prender, porque tem que pagar a comida, tem que prender. Agora o fato é, já que eu estou gastando o botão que tem que ser apertado, mas eu posso dizer para você e para quem te acompanha o seguinte, na realidade, a gente olha para a cadeia hoje, a cadeia é um grande problema, e é um problema mesmo. É um problema que consome muito recurso do Estado. A gente, como sociedade, tem que trabalhar muito para gerar recursos para sustentar aquilo lá dentro. Agora, esse grande problema pode se transformar numa grande solução, porque ele tem potencial. Hoje o Rio de Janeiro tem empresas de mais de 43 mil pessoas, esse número já foi mais de 54 mil pessoas. Então, essas pessoas, esse universo de pessoas, e aí a maior parte absoluta dessas pessoas, elas podem trabalhar. Pode ter um número reduzido lá, os cabeças de facção, você botar aí algumas centenas de pessoas que talvez não tem jeito, tem que ficar segregado ali, tem que ficar isolado mesmo. Mas a maior parte dessas pessoas tem que trabalhar, precisa trabalhar e deve trabalhar para o bem delas próprias e para o nosso bem como sociedade. Então a gente precisa encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. E só que isso não vai acontecer, Daniel, se o cidadão não cobrar isso. O cidadão tem que entender que isso é necessário para a vida dele. Porque parece uma dor de cabeça sem fim, né, esse problema, né? Mas a gente fica falando esse problema desde que eu sou pequeno. Tenho 44 anos, tu tem 56. Eu acho que desde que eu sou pequeno eu ouço esse problema. É porque a gente olha para a cadeia e a gente vê problema. Mas na cadeia, na realidade, a cadeia pode ser solução, ela tem um potencial enorme. Primeiro que as pessoas que erraram têm que ir para lá. Isso não tem discussão, ninguém está discutindo isso. Quem está falando aqui é um delegado de polícia. Errou, tem que pagar, tem que ir para lá. O fato é como nós aproveitamos essa passagem de quem errou pela cadeia. Então, nós não podemos nos enganar no sentido de que, tá lá, tem que ficar lá mesmo e tal. Não, tudo bem, é um discurso, só que você não está enfrentando a discussão, a questão com essa fala. Porque cadeia tem duas portas, uma de entrada e uma de saída. Não adianta fugir disso. Tem uma de entrada e tem uma de saída. Quem entra hoje sai amanhã, não adianta, não tem jeito. Pode sair antes, porque a justiça cada vez mais quer soltar antes, né? Isso está acontecendo. Mas o fato é que um dia vai sair. Ou amanhã, ou um dia vai sair.
E hoje, aqueles que estão promovendo violência nas ruas, aqueles que estão colocando a sociedade aí de cabeças pro ar, que estão deixando a gente preocupado, que a gente não tem paz, não sabe se o nosso filho, né, tá seguro na... A história do português que vem da lavoura é essa, ele morre trabalhando. A gente brinca e diz assim, olha, hoje ele vai morrer, não, antes de ir no cemitério ele vai passar, dar uma olhadinha para ver se o serviço está bem feito, depois ele vai. É mais ou menos assim. Eles trabalham muito, tem uma concepção assim de... porque o pessoal do interior... Vai passar na lavoura antes de morrer. Rapidinho, ver se tá tudo certo, depois ele vai. É porque eles têm um compromisso com o trabalho, assim, os valores são muito fortes. E é isso que eu acredito eles. Eu muito cedo eu comecei a trabalhar, com 13 anos de idade eu já estava trabalhando. Ajudando ele? Comecei com ele, acho que comecei até com 12. Com 13 eu já estava trabalhando numa firma de departamento pessoal na época, que prestava serviço para a antiga Brahma, ali na rua José Gino, na Tijuca. E de lá para cá pegava dinheiro emprestado com um tio meu para pagar depois, e ia aquela coisa, sempre trabalhando muito. Tive várias empresas, fui sócio em bar, em papelaria, em casa de suco, enfim, foram 23 anos, né, nessa atividade de empreendedorismo que eu sempre gostei muito. Quer dizer, o desafio já vinha ali, né? E aí sempre gostei muito de estudar, né? Fiz 3 faculdades, só terminei de Direito. Mas Direito você já tinha esse pensamento de fazer Direito por ser delegado, para ser delegado? Não. Ou foi uma coisa assim, esporádica? Vamos fazer, vou ver o que vai dar. Não, foi conduzido pela mão de amigos, né? Vamos fazer faculdade, vamos fazer concurso e tal. Naquela época, a gente está falando do ano 2000, 99, 2000, naquela época eu ainda tinha muito gravado na minha mente essa história de concurso é tudo carta marcada, porque algum tempo antes, não muito tempo antes, tinha havido fraudes em concurso, inclusive concurso para a justiça, e eu tinha isso muito gravado. Eu falei, não vou entrar nesse negócio, porque isso é tudo carta marcada, eu não conheço ninguém, não tenho conhecimento nenhum, não tenho influência nenhuma, a gente não vai conseguir, mas esse amigo insistiu, e como eu gostava de estudar, eu fui porque gostava de estudar. E aí comecei a estudar, estudei 1 ano e pouco, teve uma primeira prova, eu quase passei, eu fiquei ali, né? Muita gente entrou com recurso, eu falei, não vai entrar com recurso não. Continuei estudando, e no segundo ano dei sorte, né? Deus abençoou também, porque às vezes você está preparado e a prova não vem, né? Então dei sorte porque teve o concurso seguido. Eu acabei, quando você está preparado, eu acabei passei para oficial de justiça, do Tribunal de Justiça do Rio também, passei para delegado aqui, estava já fazendo segunda fase para a prova de polícia em outros estados. Mas aí fui para a polícia, aí a minha mãe ficou muito assustada com essa história, né? Porque quando eu falei para ela, mãe, eu passei na primeira fase da prova para delegado. Ela fez aquela cara assim, tipo... E numa época muito braba do Rio de Janeiro, né? Sim. Porque estavam se formando 3 facções ali, rivais, né? Sim, não. A coisa da minha abolição estava tão ruim, ou talvez até pior do que hoje. Estava bem pior. Que era a terceira facção era a DA, que estava se formando em 97, né? Isso. Foi o ano de formação teu, né? Isso, na faculdade, né? Do E, né? O final do E. Exatamente. Foi um momento conturbado, mas aí acabei entrando, fui para a polícia e falei assim, eu já tinha uma vida estabilizada, que eu já trabalhava 23 anos, então já tinha, né, uma certa estabilidade, assim. E fui para a polícia e acabei, eu não tinha carrinho de polícia, aquela coisa de garoto sonho, ser por nada disso, né? Mas eu me apaixonei pelo trabalho da polícia. A polícia ela tem esse risco, né? Se você não quer se apaixonar, não chegue perto, porque você percebe uma coisa assim, garoto pobre, vindo de uma família de portugueses, e aí de repente você vê que você tem algum poder na mão, e esse poder pode transformar a vida das pessoas. Então, com a polícia investigativa, com a polícia judiciária, eu passei na prova para delegado, eu comecei a me embrenhar em investigações de homicídios que tinham acontecido há 4, 5, 6, 10 anos. E aí eu comecei a mergulhar naquilo, comecei a fuçar aquele negócio, né? E a gente começou a identificar autores de homicídio, a gente começou a identificar pessoas que tinham matado lá atrás e poderiam continuar a estar matando ainda naquela época. E aí, com o trabalho que a gente fez, né, eu também, graças a Deus, eu me cerquei de policiais, sabe, do bem, gente dedicada à causa pública, gente que trabalha pelo trabalho, sabe, não trabalha para ganhar nenhum extra, não trabalha pelo trabalho. E aí a gente começou a se destacar, né? Quanto mais a gente fazia, mais a gente se envolvia, né? E aí isso foi demonstrando assim, eu tenho o poder de transformar a vida das pessoas, né? Com o meu trabalho. Depois, com o tempo, você precisa interpretar isso como algo que tem que ser só para você, anônimo, porque isso não é reconhecido, as pessoas não reconhecem isso, porque na realidade você está tirando de circulação o cara que dali a alguns dias ou algumas horas ia roubar alguém, ia estuprar uma mulher, ia matar alguém, e a gente tira aquele cara de circulação com o trabalho que a gente fez, né? Por conta do que ele já tinha feito no passado. E isso vai te dando assim, um ânimo
Teve épocas em que eu trabalhava, eu morava na Tijuca e trabalhava em Copacabana, e eu ficava dias sem conseguir ir em casa. Porque naquela época a gente fazendo interceptação telefônica, né, uma série de mecanismos que a justiça autorizava, a gente ia avançando na investigação, não conseguia parar para ir em casa. Então isso não tinha motivação maior do que essa. Eu me apaixonei pela polícia depois que entrei nela. Bacana. Mas aí essa paixão, né, muita coisa que ocorre dentro da polícia, muitas decepções também, como qualquer trabalho, né, que a gente espera mudar algo e a gente descobre que a gente muda algumas coisas sim, mas que outras vão continuar com aquele sistema que a gente já está acostumado aqui no Brasil, um sistema fétido, corrupto, né, infelizmente. E aí, falando sobre o sistema fétido, corrupto, eu queria uma opinião tua agora, né? Você também foi comentarista da Globo, né, sobre secretaria, sobre segurança pública, na realidade. Mas eu gostaria de uma opinião tua aqui, né? A gente está vivendo um momento muito conturbado no judiciário, né? Aqueles que foram empossados juízes, que na realidade eram advogados, principalmente em maior parte da esquerda, e da noite para o dia viraram juízes. Enfim, eles deveriam dar o exemplo na justiça, da justiça, e ao invés de dar o exemplo, eles ficam fazendo coisas arbitrárias à Constituição. É o que a gente está mais vendo acontecer no dia de hoje. Inclusive num momento muito tenso em Brasília, né? Onde as Forças Armadas estão ameaçando contra-golpear, né, o STF se eles conseguirem realmente fazer, por exemplo, esse mandato de prisão novamente, né, que o Alexandre Moraes está tentando contra o Daniel Silveira, essa perseguição que parece não ter fim. Mas enfim, vamos lá. A pergunta que eu tenho para te fazer, né? Será que a gente pode considerar esse país realmente um país sério? Porque no governo Lula, o induto foi a um terrorista, Cesare Battisti. Aí no governo Temer, o induto foi ao André do Rap, um dos mandantes do PCC, né? Um dos mais atuantes nessa facção criminosa que hoje ela virou internacional. E aí no governo Bolsonaro, né, aspas, pobrezinho Daniel Silveira, né? Aspas, por que eu tô falando pobrezinho? Porque, poxa vida, um policial militar que só pensou e falou. Na Constituição a gente pode falar. E eu coloquei aqui 2 exemplos de bandidos, super bandidos, né? Um terrorista e outro bandido de uma facção, que hoje domina aí parte da América Latina. Aí como é que a gente vai levar um país? A questão que eu acho que o cidadão deve atentar é que existem mecanismos para reparar todas essas questões. Então, se o Daniel, na sua fala como parlamentar, se ele exagerou, se ele extrapolou em alguma coisa, ele teria que ser corrigido pelos seus pares, porque é assim que está escrito lá. Então, quem tinha que corrigir o excesso que foi cometido é a própria Câmara dos Deputados. Então, isso está escrito, ninguém está inventando isso. Não tem que ir buscar a solução em Marte, não tem que buscar a solução em lugar nenhum, está escrito. Né? Se um parlamentar comete um crime inafiançável, em flagrante, está tudo escrito lá. Está tudo escrito. Né? Então, a gente não precisa... essas coisas acontecem, e aí eu gosto sempre de ter uma análise, Daniel, pragmática, de olho no resultado. Porque a gente espernear, acho que faz parte. Não tem que espernear, você não está concordando, senão vai piorando, cada vez vai piorando mais. Mas eu acho que esse esperneio ele tem que vir junto com uma análise pragmática, uma análise com olho no resultado. O que a gente faz para que esse tipo de coisa pare de acontecer ou não aconteça como está acontecendo? Eu acho que é informação. Então, uma vez mais, incitar as pessoas a elas se informarem, a elas saberem como pode e como não pode, o que pode e o que não pode, e se manifestarem nesse sentido. Eu acho que uma defesa apaixonada, ela é boa, mas ela às vezes pode atrapalhar também. Porque a defesa apaixonada te coloca de um lado, né? Ou do outro lado. E eu acho que a gente não tem que ter lado. Eu acho que a gente tem que ter, né, consciência de que a gente precisa considerar a gente precisa fazer do Brasil um país sério. E para fazer o Brasil um país sério, a gente precisa ter consciência. A gente precisa dizer assim, não, isso não pode, está errado. Todo mundo sabe que está errado. Como é que continua acontecendo? E aí, uma vez mais, se as coisas continuam acontecendo, se as pessoas continuam extrapolando no seu exercício da sua autoridade, também existem mecanismos para isso. E a gente precisa saber que mecanismos são esses. Então, se eu, como cidadão, né, se eu somo uma parcela considerável da sociedade, eu percebo que tem alguma coisa dando errado, o que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso fazer? Que botão que eu preciso apertar? Né? A gente está em vias de ter um processo eletivo esse ano.
né? Então tem gente que está se manifestando, a gente falou de questões aqui, de parlamentares que estão querendo tornar determinados crimes impuníveis, se a gente pode dizer essa palavra, né? Ou seja, as pessoas vão cometer crimes sob uma suposta alegação de que um furto famélico, a pessoa que está com fome pode furtar e tal. Quem trabalha na polícia sabe um pouco como é que essas coisas funcionam. Não é bem assim. Estão querendo fazer bandeira, estão querendo bater lata em cima desse negócio. O problema é que traz toda uma insegurança que a sociedade não aguenta mais, né? Então o que eu faço? Eu não vou votar nesse parlamentar. Eu tenho que ficar de olho nisso. Seriam esses parlamentares que querem fazer isso, né? Esse tipo de mecanismo, um parlamentar que quer alcançar voto na criminalidade? Olha, eu acho que eles tanto visam o voto, eu acho que a criminalidade hoje, eles tanto visam o voto na criminalidade, como eles tentam fazer a cabeça das pessoas através de uma ideologia equivocada, uma ideologia sem fundamento, que se o cidadão parar para pensar, né, eu sou um cara que eu me considero um cara humanista. Eu sou policial, sou delegado de polícia. Tem centenas de pessoas que estão dentro do sistema porque eu e a minha equipe colocamos lá dentro. E eu não perco uma noite de sono por conta disso. Eu não fui dentro do sistema eu dizia para aqueles presos lá, só não fui eu que botei vocês aqui. Não foi o juiz que botou vocês aqui. Quem botou aqui vocês aqui foram vocês mesmos. Com as escolhas que vocês fizeram. Então eu só estou cumprindo o meu papel. Meu papel eu aprendi. O papel do juiz é mandar vocês vir para cá, né? Ele fazendo o papel dele, ele manda vir para cá. Agora, o cidadão tem que ter consciência e assim, que leis que esses caras estão querendo votar? Isso ajuda em quê? Né? Por isso é que eu me considero um cara humanista. Eu digo assim, a população carcerária, ela não pode ser vista pela gente como alguém que vai servir para a nossa indignação. A gente vai chegar lá, vamos dar um chicote para cada brasileiro, para ele lá dar uma chicotada em cada um daqueles. Não é para isso que eles têm que servir. Não, eles têm que estar presos e muito bem presos. E o tempo que tiverem ficar presos, de acordo com a gravidade do crime que eles cometeram. Agora, a gente como sociedade não pode se deixar iludir nem por aquele que diz vou distribuir chicotes, porque isso não vai resolver nada, porque é mentira. Porque a gente já falou aqui, isso custa muito caro e não dá resultado. Porque a gente vai dar chicotada no sujeito, né, que pode ter entrado ali como um cachorrinho, né, fraco. E ele vai sair como pitbull, vai sair mordendo a gente. Peixe pequeno, né? Peixe pequeno, ele vai sair mordendo a gente. Então a gente tem que ter um olhar no resultado. Então não é nem entregar flores, né? Acho que tem que entregar flores nenhuma, né? Agora também não é achar que a gente vai dar chicote vai resolver. Crimes graves têm que ser punidos de forma mais grave. Quem comete crime contra pessoas vulneráveis, como crianças, mulheres, idosos, contra agentes do Estado, contra policiais, porque o policial não tem como fazer opção. Se ele vê o crime acontecendo, ele vai atrás do crime, ele não foge do crime. Então esse cara tem que ter uma certa garantia, pelo menos, de que um crime cometido contra ele é um crime mais grave. A gente já avançou nesse sentido. Agora, a gente não pode imaginar que uma pessoa presa, só porque ela está presa lá 1 ano, ou 2, ou 3, que ele virou um santinho, porque tem a história do bom comportamento, né? Então, mas ele tem bom comportamento. Claro, tem bom comportamento porque está preso. Se não tivesse preso, não teria bom comportamento. O que a gente tem que fazer é botar ele para trabalhar. Porque enquanto ele fica sem fazer nada lá, ele só pensa em fazer besteira. Ou fazer besteira quando sair, ou fazer besteira lá dentro. E aí a gente tem, né, a corrupção, a gente tem, infelizmente, uma promiscuidade que ainda é grande, que aí entra telefone, tem boca de fumo dentro da cadeia. Né? Então é isso que a gente precisa resolver. Porque enquanto tiver isso lá dentro, a gente vai ter violência aqui fora. Porque não vamos nos iludir que a temperatura dentro da cadeia, ela reflete que se esquentar lá dentro, esquenta aqui fora. Então a gente tem que pensar de que forma, o que eu posso, como cidadão, exigir do poder público para que isso não aconteça. Como é que consegue ter controle desses caras? Então a gente tem hoje uma série de regras que a Lei de Execução Penal determina, e a Justiça, né, campeia isso, que dão uma certa vida boa para os caras lá dentro. Eu acho que eles não têm que ter vida boa, eles têm que ter vida justa, digna, de acordo com o que eles cometeram. Então o cara que comete uma violência contra a pessoa, porque tem criminoso e criminoso. Vamos abrir um parênteses rápido aqui. Você tem o cara que faz um roubo, que usa arma contra o cidadão, que usa arma contra a polícia, né? Que mata, que estupra, que abusa de criança, que se aproveita da fragilidade do idoso e comete crime. Esse é um universo de pessoas. E tem outro universo, que são aqueles que eu acho que o cidadão deve atentar, é que existem mecanismos para reparar todas essas questões. Então, se o Daniel, na sua fala como parlamentar, se ele exagerou, se ele extrapolou em alguma coisa, ele teria que ser corrigido pelos seus pares, porque é assim que está escrito lá. Então, quem tinha que corrigir
o excesso que foi cometido é a própria Câmara dos Deputados. Então, isso está escrito, ninguém está inventando isso. Não tem que ir buscar a solução em Marte, não tem que buscar a solução em lugar nenhum, está escrito. Né? Se um parlamentar comete um crime inafiançável, em flagrante, está tudo escrito lá. Está tudo escrito. Né? Então, a gente não precisa... essas coisas acontecem, e aí eu gosto sempre de ter uma análise, Daniel, pragmática, de olho no resultado. Porque a gente espernear, acho que faz parte. Não tem que espernear, você não está concordando, senão vai piorando, cada vez vai piorando mais. Mas eu acho que esse esperneio ele tem que vir junto com uma análise pragmática, uma análise com olho no resultado. Como que a gente faz para que esse tipo de coisa pare de acontecer ou não aconteça como está acontecendo? Eu acho que é informação. Então, uma vez mais, incitar as pessoas a elas se informarem, a elas saberem como pode, como não pode, o que pode, o que não pode, e se manifestarem nesse sentido. Eu acho que uma defesa apaixonada, ela é boa, mas ela às vezes pode atrapalhar também. Porque a defesa apaixonada te coloca de um lado, né? Ou do outro lado. E eu acho que a gente não tem que ter lado. Eu acho que a gente tem que ter, né, consciência de que a gente precisa considerar a gente precisa fazer do Brasil um país sério. E para fazer do Brasil um país sério, a gente precisa ter consciência. A gente precisa dizer assim, não, isso não pode, está errado. Todo mundo sabe que está errado. Como é que continua acontecendo? E aí, uma vez mais, se as coisas continuam acontecendo, se as pessoas continuam extrapolando no seu exercício da sua autoridade, também existem mecanismos para isso. E a gente precisa saber que mecanismos são esses. Então, se eu, como cidadão, né, se eu somo uma parcela considerável da sociedade, eu percebo que tem alguma coisa dando errado, o que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso fazer? Que botão que eu preciso apertar? Né? A gente está em vias de ter um processo eletivo esse ano. Né? Então, tem gente que está se manifestando. A gente falou de questões aqui, de parlamentares que estão querendo tornar determinados crimes impuníveis, se a gente pode dizer essa palavra. Né? Ou seja, as pessoas vão cometer crimes sob uma suposta alegação de que um furto famélico, a pessoa que está com fome pode furtar e tal. Mas quem trabalha na polícia sabe um pouco como é que essas coisas funcionam. Não é bem assim. Estão querendo fazer bandeira, estão querendo bater lata em cima desse negócio. O problema é que traz toda uma insegurança que a sociedade não aguenta mais. Né? Então o que eu faço? Eu não vou votar nesse parlamentar. Eu tenho que ficar de olho nisso. Seriam esses parlamentares que querem fazer isso, né? Esse tipo de mecanismo, um parlamentar que quer alcançar voto na criminalidade? Olha, eu acho que eles tanto visam o voto, eu acho que a criminalidade hoje, eles tanto visam o voto na criminalidade, como eles tentam fazer a cabeça das pessoas através de uma ideologia equivocada, uma ideologia sem fundamento, que se o cidadão parar para pensar, né, eu sou um cara que eu me considero um cara humanista. Eu sou policial, sou delegado de polícia. Tem centenas de pessoas que estão dentro do sistema porque eu e a minha equipe colocamos lá dentro. E eu não perco uma noite de sono por conta disso. Eu não fui dentro do sistema eu dizia para aqueles presos lá, não fui eu que botei vocês aqui. Não foi o juiz que botou vocês aqui. Quem botou vocês aqui foram vocês mesmos. Com as escolhas que vocês fizeram. Então eu só estou cumprindo o meu papel. Meu papel eu aprendi. O papel do juiz é mandar vocês vir para cá. Né? Ele fazendo o papel dele, ele manda vir para cá. Agora, o cidadão tem que ter consciência, assim, que leis que esses caras estão querendo votar, isso ajuda em quê? Né? Por isso é que eu me considero um cara humanista, eu digo assim, a população carcerária, ela não pode ser vista pela gente como alguém que vai servir para a nossa indignação. A gente vai chegar lá, vamos dar um chicote para cada brasileiro, para ele lá dar uma chicotada em cada um daqueles. Não é para isso que eles têm que servir. Não, eles têm que estar presos e muito bem presos. E o tempo que tiverem ficar presos, de acordo com a gravidade do crime que eles cometeram. Agora, a gente, como sociedade, não pode se deixar iludir nem por aquele que diz vou distribuir chicotes, porque isso não vai resolver nada, porque é mentira. Porque a gente já falou aqui, isso custa muito caro e não dá resultado. Porque a gente vai dar chicotada no sujeito, né, que pode ter entrado ali como um cachorrinho, né, fraco. E ele vai sair como pitbull, vai sair mordendo a gente. Peixe pequeno, né? Peixe pequeno, ele vai sair mordendo a gente. Então a gente tem que ter um olhar no resultado. Então não é nem entregar flores, né? Acho que tem que entregar flores nenhuma, né? Agora também não é achar que a gente vai dar chicote vai resolver. Crimes graves têm que ser punidos de forma mais grave. Quem comete crime contra pessoas vulneráveis como crianças, mulheres, idosos, contra agentes do Estado, contra policiais, porque o policial não tem como fazer opção. Se ele vê o crime acontecendo, ele vai atrás do crime, ele não foge do crime. Então esse cara tem que ter uma certa garantia, pelo menos, de que um crime cometido contra ele é um crime mais grave. A gente já avançou nesse sentido. Agora, a gente não pode imaginar que uma pessoa presa
só porque ela está presa lá 1 ano, ou 2, ou 3, que ele virou um santinho, porque tem a história do bom comportamento, né? Então, mas ele tem bom comportamento. Claro, tem bom comportamento porque está preso. Se não tivesse preso, não teria bom comportamento. O que a gente tem que fazer é botar ele para trabalhar. Porque enquanto ele fica sem fazer nada lá, ele só pensa em fazer besteira. Ou fazer besteira quando sair, ou fazer besteira lá dentro. E aí a gente tem, né, a corrupção, a gente tem, infelizmente, uma promiscuidade que ainda é grande, que aí entra telefone, tem boca de fumo dentro da cadeia. Né? Então é isso que a gente precisa resolver. Porque enquanto tiver isso lá dentro, a gente vai ter violência aqui fora. Porque não vamos nos iludir que a temperatura dentro da cadeia, ela reflete que se esquentar lá dentro, esquenta aqui fora. Então a gente tem que pensar de que forma, o que eu posso, como cidadão, exigir do poder público para que isso não aconteça. Como é que consegue ter controle desses caras? Então a gente tem hoje uma série de regras que a lei de execução penal determina, e a justiça, né, campeia isso, que dão uma certa vida boa para os caras lá dentro. Eu acho que eles não têm que ter vida boa, eles têm que ter vida justa, digna, de acordo com o que eles cometeram. Então o cara que comete uma violência contra a pessoa, porque tem criminoso e criminoso. Vamos abrir um parênteses rápido aqui. Você tem o cara que faz um roubo, que usa arma contra o cidadão, que usa arma contra a polícia, né? Que mata, que estupra, que abusa de criança, que se aproveita da fragilidade do idoso e comete crime. Esse é um universo de pessoas. E tem outro universo, que são aqueles furtador, que é um outro universo de pessoas. Um tratamento para um e outro tratamento para outro. O problema é que o sistema quer dar um tratamento igual para todos eles, não tem como. É o chamado ladrão ocasional, né? Só que a gente acaba transformando o ladrão ocasional num ladrão profissional. Porque se a gente pega um ladrão ocasional, coloca ele lá dentro, convivendo com o outro lá, mas Veloso, como é que a gente faz isso? Você está falando, tá bom. A gente não tem a solução pronta para entregar. Né? Agora, mas tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido, a gente tem que debater isso. Tem estados que estão fazendo isso. Tem que debater o tempo que for preciso para chegar nesse denominador, né? Para a gente melhorar. Porque, ficar só discutindo e não sair do papel tem que... Você quer ver uma coisa? Só para dar para as pessoas não reclamarem assim, ele falou só de forma genérica, conceitual. Você vê uma coisa, a separação dos presos dentro do sistema penitenciário, tem várias separações. Você não pode misturar homem com mulher, óbvio, né? Você não pode misturar gente que está condenada definitivo com gente que é preso provisório. Você não pode misturar os caras de facção diferente, porque eles vão se matar e a gente não pode fazer isso, porque a gente é responsável por essa morte e nós vamos ter que pagar ainda, né, as famílias por conta disso. Então tem uma série de separações. Você tem que separar o preso com mais de 60 anos e tem quase 300 pessoas ou mais com mais de 60 anos, preso com 60, 70. Então você não pode misturar com um cara novo ali, porque senão ele pode ser, enfim. Tudo isso a lei de execução penal estabelece. Você sabe uma separação que não é feita dentro do Rio de Janeiro? Eu comecei a fazer quando estava lá. Separar preso que cometeu crime com violência contra a pessoa. Que diferença faz? Que diferença faz um sujeito que pegou uma arma e foi roubar alguém? Se ele é da facção A, B, C, ou se ele é da milícia A, B, ou C, ou se ele não é de milícia nenhuma, de facção nenhuma. Porque muitos não são. Eles acabam indo para aquela facção porque o sujeito pergunta, o agente pergunta, qual é o seu CEP, onde que você mora? Então você é da facção tal. Aí a gente carimba a testa do cara e bota ele naquela facção. O que vai acontecer? A gente está dando Entra no clube, não? Entra no clube, vai se matricular no clubinho lá. A gente tem que investir para que isso não aconteça. Então o cara pegou em arma, ele vai ficar separado. Quem cometeu o crime que tem violência contra a pessoa, ele fica num lugar. Quem cometeu o crime que ele não meteu a mão em arma, ele fica no outro lugar. A gente não pode misturar esses caras. Sim, eu entendi. Golpistas, furtos ocasionais, receptação, esse tipo de cara assim, você separa das facções para não fazer, porque aí você está contribuindo realmente de fato para que esses pequenos ladrões ocasionais, né, golpistas ocasionais, se tornem amanhã grandes ladrões. É isso que você quis dizer com propriedade, não? E a ideia não é a gente acabar, a gente não vai acabar com a criminalidade. Não, nunca. Nós não vamos acabar. O país nenhum acabou, sempre. Ninguém acabou. Mas a questão é a gente mandar mensagens. Porque esse cara que ficou preso lá, né, que deu um golpe lá, é criminoso, tem que ser preso, tem que ficar o tempo que tem que ficar. Só que quando ele entra lá, ele vai ficar num lugar que talvez não seja tão ruim quanto o lugar que ficou o outro que pegou na arma, que enfrentou a polícia. Quando ele sair, que ele voltar para o lugar dele lá, sabe, é igual aquele veneno que você bota para formiga, sabe? Quando volta para a toca, ela leva o veneno para lá. Então ele vai levar essa mensagem para os outros. Então você quer viver do crime, filho? É uma escolha sua, mas não pegue em armas. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que mandar para o Brasil. Você quer ser criminoso? Seja uma escolha sua. Você está correndo o risco de ir para dentro das grades. Qualquer momento desse, ser envergonhado, perder contato com teus filhos, com a tua família, tudo isso, porque eles perdem tudo isso. Agora,
Olha só, Fernando, agora vamos falar um pouquinho da Globo, né? Você teve um período de comentarista lá na Rede Globo de televisão. Como é que foi trabalhar na televisão? Muito diferente de tudo que você fez na vida, imagino eu, né? Deixou amigos, tem saudade desse período? Como é que foi? Conta aí pra gente. Olha, Daniel, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Eu saí da chefia de polícia e eu estava saturado já, porque eu tinha ficado 6 anos direto na cúpula da polícia. 3 como subchefe operacional e me indicaram, né, para ser chefe logo em seguida. Então eu fiquei quase outros 3 anos. Então 6 anos de encargos como esse, você fica, entendeu? Você não aguenta mais. Eu não queria ver a polícia nem pintada de ouro. Né? E aí, conversando com amigos, eu falei assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou dar um tempo, vou me afastar da polícia, que eu tenho que respirar um pouco, que isso consome muito a gente. E aí um amigo me convidou. Né? Eu achei aquilo uma grande brincadeira, eu levei na brincadeira. Né? E aí ele falou, você faz um teste aqui que você se dá bem com a câmera e tal. Eu falei, tá, fui fazer aquilo, mas de coração, sem levar fé que aquilo ia dar resultado. Pelo jeito deu certo, a câmera gostou de mim, eu gostei da câmera. E eu acho que o que foi de positivo lá, muito positivo, é que eu, enquanto chefe da polícia, tinha coisas que eu não conseguia fazer. E ali, como comentarista, eu conseguia. Então, assim, a gente abria a caixa preta da polícia, que não tem que ter caixa preta nenhuma. Acho que o cidadão, quanto mais o cidadão entender quais são as dificuldades que a polícia enfrenta, melhor, mais ele vai amparar essa polícia. Então, hoje a gente tem parte das pessoas que apoiam a polícia sem saber direito o que ela fez, e outra parte que critica a polícia por qualquer coisa, mesmo quando ela acerta. Entendeu? Eu acho que o importante é que a gente tenha um cidadão que entenda a dificuldade que a polícia sofre, né? Entenda, né? Principalmente naquela época, que era uma época sem recurso nenhum, então os policiais tinham que se desdobrar para poder fazer alguma coisa. Né? E eu pude fazer isso. Então eu mostrei determinados casos que eu comentava, eu mostrava assim, olha, isso aconteceu e o policial teve que agir assim porque ele não tem isso, porque a perícia, por exemplo, ela não tem um raio-x para fazer o raio-x do corpo lá, então ela não achou o projetil, isso quer dizer que mais homicidas vão ficar impunes, enfim. O policial não pode trabalhar o volume de horas que ele vinha trabalhando. Em algum momento ele vai cometer um erro. Ele pode cometer esse erro e é a tal da bala perdida. A polícia comete erros? Comete. Só que ali eu tive um espaço e aí eu sempre tive muita liberdade, né, para seguir a minha consciência. E eu me manifestei sempre de uma forma imparcial, de uma forma neutra. Não era nem em defesa, eu não saía previamente em defesa da polícia, nem previamente para condenar a polícia. Era para analisar o fato. Eu acho que acabou dando certo foi isso, que as pessoas acabaram gostando, foi justamente isso. Quer dizer, ali, apesar de ter um delegado de polícia, apesar de ter um policial, o sangue está correndo aqui, o sangue de policial, não tem como tirar isso mais, já está impregnado, não tira mais. Mas a gente analisa de forma muito fria, né? Tentando ser, assim, a crítica, se ela for bem elaborada, ela pode ser positiva para a instituição. Então mostra, às vezes eu até ajudava o chefe de polícia da época, porque tinha coisas que ele como chefe não podia falar, mas eu como comentarista falava, e eu disse assim, por enquanto não botar isso aí, não adianta que vai continuar tendo esse problema, etc. E tal. Então, assim, a gente forçava uma situação para ajudar a própria instituição. Então, foi uma instituição bacana, além de, claro, fiz muitos amigos lá. Né? A gente tem muitas críticas à mídia, e críticas justificadíssimas. A mídia é um negócio, assim como tantos outros. Ela segue lá os seus parâmetros. Agora, esse negócio ele é neutralizado na medida em que o ouvinte ele tem a consciência. Ele diz assim, não, peraí, você está tentando me enganar. Não é bem isso aí, não. Entendeu? Então, eu acredito muito no cidadão. Acho que na educação, né? E o cidadão que se esforça em tentar entender como as coisas acontecem. Né? Então, eu tive um grande prazer de poder ter comentado segurança. Acho que ajudei muita gente, ajudei muitas instituições, inclusive. Fiz muito mais amigos, inclusive, nas polícias, na época que eu estava lá. E assim, sem ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Quando o policial errava, a gente colocava o erro do tamanho do erro que ele cometeu. E não aumentava esse erro. Que acontece muito isso. E nem diminuía. Nem diminuía, assim. A gente colocava o erro do tamanho que era ele. Aquele policial fez um procedimento errado. Por isso que deu o problema. Ou quando, por exemplo, a gente falou muito disso na época da intervenção federal que eu estava comentando. As tais das regras de engajamento. O que são regras de engajamento? Regra de engajamento é um protocolo. A gente, como operador de segurança pública, a gente tem que seguir aquele protocolo. Você tem que fazer isso. Ele fez aquilo tudo, só que deu errado. Pode acontecer, porque as variáveis não estão todas na sua mão. Você faz tudo conforme manda o figurino e no final tem alguém baleado. A gente vai crucificar o policial por isso? O cara seguiu a regra do jogo. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Ah, não, mas alguém foi ferido. Não, alguém foi ferido porque o Rio é um inferno. Porque o Rio vive uma guerra. Porque tem ambientes em que tem homens com armas de guerra oferecendo resistência armada ao poder público legítimo do Estado que está ali para proteger aquela população. E eles atiram para qualquer lado. Uma guerra contra o Estado, né? Mas aí você tem... Normalmente quando tem um problema, você tem uma cruz, né? Aí tem que botar alguém na cruz. E aí como não dá para botar o traficante, porque senão, né? Aí bota o policial. Eu falei, não, negativo, não. Não, o policial deu errado sim, ninguém quer isso. Ninguém quer uma morte.
ninguém quer bala perdida, ninguém quer injustiça, mas nesse caso a polícia seguiu a regra de engajamento, ela fez tudo como tinha que fazer. Agora, não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos, né? Então isso invariavelmente pode acontecer. Então ela colocar os pingos nos is, eu acho que foi uma experiência muito bacana nesse sentido, e conhecer o lado de lá, né? Porque, assim, eu fui comerciante, eu já tive do lado de dentro do balcão, passei por lá de fora, fui para a polícia, né? Depois passei para outro balcão, que era o balcão da mídia. A mídia é um balcão. Mas enfim. E me fala que você pegou o Pimentel lá na Globo? Não, eu entrei em substituição física. O Substituição, Pimentel tinha saído há algum tempo e eu entrei em substituição. Conhece ele? Conheço, tem excelente relação. Excelente relação. O Pimentel ficou mais tempo que eu, inclusive. Da BOP, não? O Pimentel era o oficial do BOP, ele pegou uma época diferente, que foi uma época em que praticamente todo o período dele as UPPs estavam sendo desenvolvidas, consolidadas, então a fala do Pimentel ficou muito marcada no momento da UPP. Eu já entrei num outro momento em que as UPPs já estavam degringolando ali, fiz inclusive críticas, né, que tive resistência em razão disso, mas fiz a crítica que eu achava que tinha que fazer, porque o programa da UPP, né, quem trabalhou muito, eu enquanto estava na polícia trabalhei muito em favor da UPP para que aquilo desse certo, enfim, para que a gente tivesse, não, um divisor de águas ali na segurança pública do Rio, mas a gente viu que certos erros que estavam sendo cometidos ali, que eles iam condenar o UPP, logo no início a gente já sabia disso. Então, quando eu estava à frente do comentário, eu fiz essas críticas, né? Mostrei para as pessoas, olha, isso jamais poderia ter se transformado num palanque político, né? Isso foi a primeira sentença de morte da UPP. A UPP foi para gringo ver? Olha, a UPP ela nasceu, acho que ela embrionariamente, ela nasceu para transformar o Rio. Ela nasceu para transformar o Rio, ela tinha potencial para isso, mas infelizmente ela foi sequestrada pela conveniência política. E aí, depois que ela foi sequestrada pela polícia, com 3, 4 anos, ela já estava condenada a morrer. A gente ficava apostando quanto tempo ia demorar. Mas não ia demorar muito ela começar a agonizar como agonizou. Porque, assim, não tem como você ter um processo transformador como aquele, que tira das mãos de quem estava dominando aquele território, e a dominação de território é alguma coisa, é um diferencial para tudo, né? Você não tem como fazer isso sem uma das forças policiais estar participando, como era o caso da Polícia Civil, por exemplo. Então a Polícia Militar foi colocada num lugar para fazer aquilo e a Polícia Civil foi deixada de lado. Quer dizer, só isso já deixava claro que não ia acontecer. E aí quando a gente viu que as UPPs viraram meio que uma fábrica, né? Você tinha quase uma fábrica lá produzindo UPP porque tinha que inaugurar 1, 2, 3, 4, 5. Mas não tem como dar certo isso. As ruas, o patrulhamento das ruas ficou comprometido em razão disso, porque durante muito tempo todos os policiais militares que entravam iam direto para o UPP e não iam para as ruas. Então teve um determinado momento que você tinha mais policial por cidadão, né, policial per capita, dentro da favela do que fora dela. Assim, não é que o pessoal da favela não mereça policiamento, é claro que merece. Mas você não pode deixar a rua à mercê do crime. O criminoso saiu da favela e foi fazer o que tinha que fazer e se espalhou pelo estado do Rio inteiro. Hoje a gente tem regiões do interior, né, regiões de Niterói, São Gonçalo, que estão num nível de criminalidade muito maior graças ao PP, que foi o PP que espantou eles para lá. Eles saíram do Alemão, né, saíram de várias áreas da Zona Sul e foram montar as suas frentes de venda de droga. O cara que era um esticazinho na Zona Sul foi lá e montou uma boca em São Gonçalo, né? Depois que o PP começou a enfraquecer, ele voltou ali, mas deixou a boca dele, deixou o negócio dele lá. Foi o que aconteceu. O PP espalhou o tráfico de drogas pelo estado do Rio inteiro. Infelizmente, isso não foi uma falha da Polícia Militar, isso não foi falta de competência da polícia, isso foi a conveniência política falando mais alto do que a análise técnica, que certamente dizia, não, peraí, não dá para ir assim não, a gente não tem condição de andar nessa velocidade. E foi isso que aconteceu. Ou seja, o sistema corruptivo desse país, né? Assim, eu acho que isso aconteceu porque as pessoas foram... eu lembro que fazia fila de prefeito na Secretaria de Segurança porque queria o PP na região dele. Porque se ele consegue colocar o PP na região dele, ele se reelege. Agora ele só se reelege porque o cidadão não está sabendo disso. Então, por isso que é importante que a gente tenha hoje, por isso que a mídia, a internet, esses canais alternativos, eles têm um papel importantíssimo, como você faz aqui. Muito. A gente não tem 3 minutos para falar, né? A gente tem um pouco mais de tempo para analisar questões como essa. Então, se a gente consegue analisar essas questões e coloca isso para o cidadão, o cara já não vai ficar batendo palminha para o prefeito que conseguiu levar o PP para ele assim, não, peraí, mas isso é sustentável ou não é sustentável? E o problema maior também, como você falou lá atrás, quando eu perguntei para você se o Brasil tinha jeito, né? Eu fiz de propósito essa pergunta, propositalmente para chamar você
para a conversa realmente que eu gostaria de aguçar, que é isso, é a informação. É você ir em sites de fora e ver o que eles falam do Brasil aqui dentro, né? Porque ainda existe um público que fala, pasmem, que essas falas do Lula são fake, são montadas, né? Tá aí para todo mundo ver, até no Lula oficial fala. E aí o público do Lula, que realmente anda assim com a informação, né? Com visão de pombo, eles começam a falar que é fake. Então realmente a informação faz enorme diferença. Não adianta você ver num veículo A ou num B uma informação e não ir atrás dessa informação realmente de fato, né? Porque senão você vai ficar alienado às informações corretas e aí, meu amigo, você vai ficar refém, né? Desse grande circuito, olha, que faz isso aqui, vai voltando para você mesmo colher os maus frutos do que você está vendo aí, né? Porque você realmente não tem aquela identificação com a informação e a nitidez do que você vai fazer realmente com aquela coisa A, B ou C. Não, aqui eu não vou mais porque eu estou vendo que não dá certo, né? É dessa forma, né? Daniel, acho que isso não é clichê, né? É antigo, é muito antigo, mas eu acho que nunca esteve tão válido. O conhecimento liberta. Liberta. O conhecimento liberta. Então, se você não quer ser refém, né? Tudo que a gente disse aqui, você não precisa acreditar em nada. Não acredite, é melhor até que você não acredite mesmo. Vai consultar, né? Joga meu nome lá no Google, joga o Daniel, vê o que eu posto nas minhas redes sociais, acompanha lá para ver se faz sentido ou não, uma coisa ou outra. A gente não tem... Não quer tendenciar ninguém. Não, assim, acho que é uma provocação. Acho que o que a gente precisa fazer é a provocação. Para a pessoa assim, não acredite em ninguém. Você não precisa acreditar. Você ouve aquilo não faz sentido, confirma, consulta. Hoje a gente tem ferramentas aí de pesquisa que está à mão de todo mundo. Ninguém precisa sair de casa hoje, passar o dia inteiro na biblioteca para pesquisar nada. Você faz isso no próprio telefone. E aí você vai formando a tua própria opinião, vai formando a tua convicção. Porque aí quem fica refém são os donos do poder. Porque quanto mais consciente ele é, mais refém é o dono do poder. Porque ele vai tomar decisão, porque é ele que toma a decisão, ele que aperta o botão lá. Mas ele não vai apertar um botão que desagrade a maioria das pessoas. E o que ele faz é manobrar com isso, né, manipular a informação. E você tem maneira de se defender contra isso, e é isso que a gente propaga. Olha só, só queria as suas considerações finais, Fernando, mais uma vez agradecendo a tua presença aqui na minha casa. Antes de mais nada, fazer uma série de perguntas muito rápidas, com respostas bem mais rápidas ainda, tá bom? Pra gente não se estender aqui. Combinado. Outro dia a gente fala melhor sobre esses assuntos. Mas, delegado da Cunha, ele foi uma pessoa que foi boa para a Polícia Civil, no teu ponto de vista? Trouxe o pessoal para começar a gostar um pouquinho mais da polícia? Porque só vejo pedrada agora nele, né? Eu acho que o delegado de polícia, ele tem um papel, ele tem que desempenhar o seu papel. Comunicador é comunicador, delegado é delegado, eu acho que cada um na sua. Eu acho que tem limites. Se você quer ter toda a liberdade do mundo, não assuma carreira pública nenhuma. Eu acho que tem. Certo. Gabriel Monteiro, o que você acha? Está sendo alvo de perseguição? Você acha que ele está fazendo um bem, fazendo essa guerra contra o sistema? O que você acha do Gabriel Monteiro, assim, rapidamente? Olha, eu conheço o Gabriel pessoalmente. Eu acho que ele é um menino que tem um potencial incrível. Agora, é aquilo. Ele tem a sua visão de mundo, ele quer transformar o mundo e ele quer enfrentar o sistema. Eu acho que a gente precisa de pessoas. Eu sou filho de português e vou lembrar isso de novo aqui. Há 500, 600 anos atrás, se a gente não tivesse uns portugueses malucos, eles não tinham se jogado ao mar lá naquelas caravelas e não tinham chegado aqui. Então a gente de vez em quando precisa desses malucos, precisa desses doidos, assim, né? Precisa dos caras que são desbravadores. Talvez o Gabriel, não estou dizendo que ele é, mas talvez a gente precise de pessoas como o Gabriel para enfrentar o sistema, porque bem ou mal, de forma elegante ou deselegante, de forma devida ou não, o fato é que ele está arregaçando aí coisas que acontecem que fazem mal, muito mal à população mais pobre. Isso é fato, isso aí ninguém vai negar. Agora, se ele faz isso de uma maneira atabalhoada ou não, então acho que a gente precisa, como filho de desbravadores, eu acho que de vez em quando a gente precisa de uns loucos para se jogar numa caravela dessa e sair descobrindo o mundo, senão a gente não evolui. E tem amigo dele, olha, manda um abraço para ele que eu sou muito fã dele, tá? Particularmente sou muito fã dele. Ué, vamos lá, o STF, você acha realmente que está precisando de uma reformulação no STF? Eu acho que a gente precisa cumprir a regra do jogo. A gente precisa cumprir a regra do jogo, é só isso. A gente não precisa inventar mais nada, a gente só precisa cumprir a regra do jogo. Os fins não justificam os meios, de lado nenhum. Eu fui criado dentro de valores, né, respeitando valores, respeitando a regra do jogo, por pior que ela seja, por mais que ela me desagrade. Se eu não gosto da regra, se eu não quero seguir a regra, eu vou fazer o possível para mudar a regra, mas eu não vou descumprir a regra, porque se eu começo a entrar nessa seara, aí eu viro anarquista, e eu não quero viver num lugar de anarquia.
Acho que a anarquia é bom para quem, sabe, a gente é segurança, a gente é Deus, a gente é família, a gente é pátria também. E pátria pressupõe regra. Porque se você não tem regra, você vai ver quem manda. Quem manda é o mais forte. Quem manda é quem tem força para subjugar o outro. E eu acho que isso não é uma maneira bacana de viver. Então acho que tem que cumprir a regra. Todos têm que cumprir a regra. Do menor lá embaixo ao maior lá em cima. Todos têm que cumprir a regra. É isso que a gente tem que exigir. Que se cumpra a regra. Inclusive eles, né? Todos. A Constituição valia, né? Ninguém está imune à regra. A Constituição está aí para a gente cumprir, qualquer um de nós. Inclusive você deve conhecer a Constituição, te aconselho, tá? Vai lá e dá uma lida na Constituição, entenda melhor a Constituição para você saber dos seus deveres, mas dos seus direitos também, tá bom? Olha, foi um enorme prazer estar contigo aí, tá? A gente falou algumas coisas polêmicas, eu espero vê-lo novamente aí em breve, numa próxima entrevista, para falarmos um pouquinho mais do teu currículo, que é muito vasto, pessoal. Eu não pude nem apresentar a metade do currículo desse homem, é verdade, não pude mesmo, tá bom? Mas a gente vai falar mais com o Fernando Veloso de uma próxima vez aí sobre outros assuntos que nós vamos abordar, quem sabe de alguns assuntos polêmicos da época atual que nós estaremos falando com ele, tá certo? Olha, Fernando, você tem algum recado aí para o pessoal do canal Daniel Dias, algum recado aí de consciência, né, conscientização, ou motivacional para não desistir do sonho? Fala aí, fica à vontade. Não, o sonho a gente não pode, a gente tem que, sem sonho a gente não vive, a gente só sobrevive. Quero te parabenizar, Daniel. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, venho quantas vezes você me chamar, é sempre um prazer, eu acho que a gente precisa muito disso, a gente precisa muito dessa troca, dessa interação. Você tem que as pessoas te acompanham e elas vão passar isso para outras pessoas, é importante que assim, sem consciência, né, sem conhecimento a gente não se liberta, né? Não é a arma que te liberta, a arma te defende, ela te ajuda a se defender, né? Tem muitas outras coisas que podem ser usadas como defesa, agora o que te liberta é o conhecimento. Porque se você conhece, ninguém vai te aprisionar, ninguém vai te enganar, ninguém vai manipular a informação, não vai te dizer para você, olha, faz isso que é bom para você, não. Quem tem que saber o que é bom para você é você mesmo, você tem conhecimento para isso, tem informação para isso. Canais como o do Daniel fazem isso e por isso eu vou estar sempre à disposição. Obrigado. E só falar para um negocinho rapidinho, tá? Você que reclama muito do meu canal por ser aquele canal com entrevistas mais longas, eu não consigo fazer entrevista mais curta com pessoas como essa, que tem conteúdo para nos oferecer e nos ensinar, meu Deus do céu. É óbvio isso. Então a gente tem que parar, desculpa a palavra, vou ser bem sincero, de ser preguiçoso, tá bom? A gente tem que parar, assim, não vou ler, não vou me informar, não vou ver um vídeo maior ou um áudio maior para mim poder ouvir, que seja de uma informação que tem que ter conteúdo, meu amigo. Como é que você vai falar com uma pessoa que tem tanto conteúdo para te oferecer e não vai explorar isso, não é verdade? Então eu vou fazer assim com você, tá? Veja o vídeo até o final sempre, porque a gente vai estar sempre tendo muito conteúdo bom e polêmico para vocês aqui no canal Daniel Dias. E lembre-se, para vencer uma guerra, você precisa vencer uma batalha a cada dia. Esse foi Fernando Veloso, delegado de Polícia Civil, já foi comentarista da Globo de Segurança Pública e também, recentemente, comandava todas as penitenciárias, maior responsa, hein, aqui do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Olha, tem uma coisinha que ele vai contar para depois, que ele vai estar tentando fazer aí dentro em breve aí, não posso falar por enquanto, mas a gente vai falar pro próximo. Isso aí. Fernando, valeu meu bom, valeu, tamo junto. valeu. Deus abençoe você e sua família. Amém. Valeu. Amém. Fui, gente. Isso aí.